Olá pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Deixa eu só adicionar aqui, fixar aqui nosso tema de hoje. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje estamos em mais uma live aqui promovida pela Dermamater e bem especial ainda com os temas, né, voltados para o aleitamento materno, pois estamos, né, no mês de agosto, que nós contemplamos como agosto dourado. E nada melhor, né, hoje do que conversar um pouquinho sobre a nutrição. E aí, quem conhecer, quem tiver aí, vai mandando os aviõezinhos para as buchudinhas, para as que estão amamentando. Se você conhecer alguém, já vai marcando, já vai colocando o aviãozinho, tá? Que já já eu tô chamando aqui a nossa Nutri, Adriana Rocha, que vai contribuir um pouquinho conosco. Então vai, o pessoal tá escutando, me escutando direitinho? O som tá bom? Vou me avisando aí, tá? Estão escutando? Dá só um legalzinho, alguma resposta aqui se o som tá bom. Que aí eu vejo aqui se tem alguma coisa errada. Pronto, Isabel falou que tá ok, né? O som. Então sejam bem-vindos. Vão chamando aí o pessoal. Eu sei que tem muitas buchudinhas no nosso Instagram que nos seguem, como também seguem a Adriana. Então vão aí colocando os aviõezinhos. Deixa eu colocar aqui. Que a gente já vai já começar. Sejam bem-vindos todos e todas. Boa noite. Sinara falou que tem tantos e só cenário também, com certeza. Vamos lá, pessoal. Vou preparar aqui para chamar a Adriana, tá? Enquanto o pessoal vai entrando. Deixa eu só colocar aqui uns aviãozinhos para algumas buchudinhas. Enquanto isso, vocês vão colocando aí, tá? E vamos começar. Então vamos lá, pessoal. Vou convidar aqui a Adriana, que está nos esperando. Um momento. Enviando aí a solicitação. Boa Olá! noite. Boa noite, Thaisa. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, tudo tranquilo. Dia cansativo, chega, eu tô olhando, meus olhos estão vermelhinhos aqui embaixo. Mas bola pra frente, falar de aleitamento Vamos sim. E aí, merece né? animação. Com certeza. O pessoal vai entrando aí. E desde já, né, agradeço em nome da Dermamater pela sua participação, pelo convite. Agradeço o convite. E aí, para quem não me conhece, né, que a gente tá sempre eu, Sinara, me chamo Thaís, eu sou uma das sócias da empresa Dermamater, consultora em aleitamento materno, sou especialista em dermatologia
trabalhamos com a lesioterapia voltado para as obstétricas, né? Também para as lesões mamilares, tudo que favoreça o bem-estar, né, da mãe, para que ela não desista, né, de algo que a gente hoje trabalha muito, que é a questão do aleitamento materno. E falando um pouquinho do Agosto Dourado, né, que a gente trabalha esse mês, a gente gostaria que a Adriana se apresentasse, falasse um pouquinho, né, como nutricionista, o seu currículozinho de como ela chegou e escolheu, né, essa área também tão importante para o aleitamento materno, né, tanto para a gestante, lembrando que hoje a gente vai falar um pouquinho do aleitamento, da amamentação, mas já começa lá na gestação, né, Adriana? Exatamente. Bem, meu nome é Adriana Rocha e assim, a nutrição materna infantil eu não escolhi, né? Ela me escolheu. E eu me apaixonei profundamente, assim. Hoje, atualmente, com tudo que a gente tem visto de novidade, com a ligação tão forte entre a formação do bebê e os nutrientes. Eu tenho cada vez me apaixonado mais por essa área. Às vezes as pessoas me perguntam, mas você atende criança também? Se eu atendo criança, não, porque seu Instagram só tem coisa para grávida. É porque realmente é muito apaixonante. É muito impressionante, né, a formação de uma vida inteira dentro do nosso corpo em tanto detalhe. E o aleitamento materno é um desses detalhes tão importantes, né? Então, eu passei num concurso público, fui lotada numa maternidade alguns anos atrás. Passei 10 anos nessa maternidade do interior do estado, que é uma maternidade, é um hospital amigo da criança. A gente respirava aleitamento materno lá, a gente fazia curso, toda entrada de funcionário, todo mundo era capacitado e todo mundo tinha que saber, e todo mundo tinha que incentivar. E eu me lembro que quando a gente tem um posto de coleta lá, que as mães, né, fazem a doação de leite, a gente precisava mandar para cá, para a MEGEC, né, para Januário 5, para pasteurizar. E aí, às vezes, não tinha carro para vir do interior para cá. E eu saía desesperada, correndo, dizendo, minha gente, é ouro líquido. Vocês vão deixar a gente perder ouro líquido. Não tem como perder. E, então, eu vivi 10 anos da minha vida muitíssimo mergulhada na questão do aleitamento e no cuidado à gestante e à criança. E isso tomou conta do meu coração, né? Então, sou mestre em saúde coletiva, tenho especialização em nutrição clínica, em gestão hospitalar, mas o cuidado e aquilo que eu abracei mesmo para trabalhar, a minha capacitação foi lá dentro do hospital mesmo, com as gestantes, com as crianças, com o trabalho todo. Então, aqui em Natal eu realizo atendimento especificamente a tentantes, gestantes e crianças, né? Justamente para eu conseguir me dedicar, entregar uma orientação melhor, né? Ter mais tempo de conseguir ir na minúcia daquela situação daquela mulher e aí eu conseguir entregar para ela um cuidado mais qualificado. Então, eu sou... é meu nicho, né? Eu trabalho com gestantes, com crianças e com tentantes. Faz emagrecimento? Se for uma tentante, eu faço. Se não for, eu não faço. Deixa para as minhas colegas, tem muita mega colega maravilhosa de emagrecimento por aí. Mas, como a gente sabe, é uma coisa que faz parte da saúde gestacional, então eu trabalho na pré-gestação. Atualmente, eu estou no Hospital Universitário Onofre Lopes, atuo na enfermaria pediátrica de lá. Estou na AME, atendendo minhas buchudinhas, minhas tentantes e crianças também. E também faço atendimento domiciliar aqui em Natal, né? Então, esta sou eu. E aí, Adriana, a gente queria falar um pouquinho, né? Quem já está aí, que se for gestante ou que está amamentando, na gestação surgem muitas dúvidas. O que é que eu posso, o que é que eu não posso? Então, a gente já queria que vocês fossem pensando aí quais são as dúvidas que surgem em relação à questão da amamentação, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que passa na sua cabeça como gestante ou como já, né, lactante, sobre a questão da nutrição enquanto está em aleitamento materno. Então, você já pode iniciar aí, colocando nos comentários, que a gente já vai, no meio da live, né, a Adriana já vai explicando A gente o já que vai é respondendo. o que é mito, o que é verdade, o que pode, o que não pode, o que deve, não deve, né? Assim, antes de tudo, né, falar também da nutrição voltada para o aleitamento,
Mas lembrando, eu sempre falo, hoje, né? Quem sabe eu tô gestante. E a gente, às vezes, não dá muito valor à equipe multidisciplinar. A gente acha que só precisa do obstetra, né? Só precisa do obstetra para ter seu bebê, e não é assim. Então, assim, na minha primeira gestação foi de um jeito, hoje eu tô com minha gestação passando por algumas outras dificuldades que não existiam na primeira. Então, tá aí a importância, né, do leque que a gente tem, seja fisioterapia para uma questão do Pilates, a nutrição, que é tão importante já na gestação, né, para a gente já trabalhar e mudar um pouco, né, porque às vezes tem aquela cultura de achar, eu tô gestante, dá fome mesmo, vou comer tudo. Ah, dá isso, vou fazer isso, né? Sem pensar que lá dentro tem alguém que tá precisando muito mais de coisas essenciais que talvez estejam faltando, né? No nosso prato. E Isso. eu sou uma aqui. E já dizendo, sou enfermeira, né? Sou da Derma Mater, mas sou gestante hoje e paciente de Adriana, né? Já vou logo rasgando aqui. Então, a Adriana é quem está cuidando de mim, e assim, né? E esse tempo que a gente já começou a mudar muitas coisas, eu me sinto muito melhor. Então, a gente já vai com aquela mudança, né, Adriana? Aquela mudança para se preparar também para a questão do aleitamento materno. Não é isso? Então, vamos. Quem tem perguntas podem começar, mas só que a gente fez uma enquetezinha antes, né? E tem já algumas perguntas eu vou começando. E vocês que forem aí tendo as dúvidas, vão colocando aí nos comentários que a gente já vai dizendo, né, o que a gente vai discutir. Algumas mães, né, algumas gestantes ainda, na verdade, e algumas mães que a gente também atende, perguntam muito, né? A primeira pergunta, tá, Isa, pare e faz. O que é que eu preciso, o que é que eu não posso comer, o que é que dá cólica no bebê, tem toda aquela cultura, né? Então, a primeira pergunta seria: existe algum alimento que devo evitar enquanto estou amamentando? Essa é a pergunta mais polêmica de todas. Às vezes a gente tem muito trabalho de convencer, principalmente quando o bebê está com cólica. Porque realmente a situação do bebê com cólica, ela é desesperadora, né? Você imagina aquela coisinha pequena que acabou de nascer, que você é 100%, 120%, você é 300% responsável por ela tá morrendo de dor e você não pode fazer nada, né? Aparentemente não pode fazer nada. É desesperador mesmo. Então, eu tenho pacientes que eu acompanho a gestação toda e desde a gestação aí a gente fica, né? Ó, só a gente cuidou da sua alimentação, o bebê vai nascer imaturo, vai nascer imaturo. Ó, o colostro é que vai fazer essa barreirinha de proteger o intestino de início, mas não tem nada ali. Os primeiros contatos causam estranhamento. O primeiro contato da criança com o leite materno, porque afinal não tinha nada ali, né? Vai começar um mundo novo para essa criança. E todo mundo entenda, coloque na cabeça que os bebês, eles nascem semi-prontos, né? Por isso que eu trabalhando, que eu trabalho, eu digo que meu foco são os 1.100 dias, né? Da pré-gestação ao final dos 2 anos, até os 2 anos de idade da criança. Ele nasce semi-pronto. Esse tempo é a janela onde a gente vai terminar de orientar, de organizar a vidinha dessa criança, de ajudar. O aleitamento materno é uma parte importante desse processo de amadurecimento e de finalização, digamos assim, de formação desse bebê. Principalmente em relação ao intestino dele. O intestino dele não é povoado, o intestino dele não tem ainda a quantidade de bactérias que deveria ter. E aí puxando um pouquinho, por isso que a gente trabalha probióticos com a mãe quando está gestante, que é para ajudar no nascimento desse bebê, ele já ter contato com bactérias legais e que vão povoar de forma adequada esse intestino. Tudo isso vai acontecer após o nascimento. Não tem nada ali, né? Então, a cólica, ela é essencialmente imaturidade. Ela é essencialmente maturidade. Então, não existe nada específico que a gente diga, retire isso e o bebê não vai tirar. É sempre o que eu falo para as mães, porque a grande maioria já chega para mim e diz assim: eu não tirei tudo.
Eu não tô comendo, não tô comendo, não tô comendo. A dieta fica arroz e frango. Porque tira todos os vegetais, porque tudo fermenta, tira tudo que é feijão, tira leite, tira derivados, tira tudo. Aí eu digo, tá, tirou tudo, passou a cólica? Não, tá do mesmo jeito. Então volta tudo. Não tem razão para você manter uma restrição alimentar se ela não resolver a situação. Se a culpa for de algum alimento, tirando aquele alimento, aquela situação tem que ser resolvida, tá? Então, essencialmente, não precisa retirar nada, nada da alimentação. Pode continuar comendo feijão, pode continuar comendo leite e derivados. Às vezes as pessoas querem, não sei se foi alguma das perguntas que chegou por aí, querem retirar o leite na gestação, já temendo o bebê fazer alergia quando depois de nascer. É verdade. Que aí também não tem fundamento, tá? Então, assim, essencialmente não se retira nada, não existe algum alimento. Alguns estudos não são estudos super robustos, né? Daqueles que a gente, beleza, isso aqui me dá uma evidência importante de ligação. Não são esses. Mas apontam para chocolate e café. Então, assim, por via das dúvidas, a mãe já vem com um café reduzido durante a gestação, né? Já não tá tomando. Então, mantenha assim, né? Chocolate também, não exagera e tudo mais. Agora, é óbvio que existem situações em que, às vezes, a mãe fala: Adriana, eu noto muita ligação de tal coisa que eu como com a cólica do bebê. É lógico, gente, que a clínica, isso para todo mundo, para toda a área de saúde, a clínica é soberana. Então, se existe, se você de fato sente, se não é aquela coisa que a avó da bisavó, que a vizinha, que a amiga, que alguém deu de pitaco no seu ouvido, que você viu que realmente aquilo afeta diferente o bebê, porque a gente sabe que o que a gente come interfere na formulação do leite materno em algum grau, né? Então, a gente passa algumas coisas para o leite, então a gente não vai ignorar, obviamente, isso. Se alguma coisa específica te faz sentir algum sintoma, aí a gente reduz ou retira o consumo desse alimento específico. Que Se aí observar, né? Se observar naquilo que você comeu uma coisa diferente que eu não vinha comendo. o que foi Ah, que aconteceu, né? Pode ser que seja aquela coisa altamente inespecífica, assim, Adriana, eu comi, sei lá o que, bem, e não vi que não, que piorou. Aí eu repeti, piorou. Então eu digo, tira, né? Mas assim, uhum. você já entrar, o bebê nascer, você já entrar nesse momento já dizendo, não vou comer feijão, não vou comer brócolis, não vou comer nenhum repolho, nem pensar, batata doce, ovo, pelo amor de Deus, porque entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então, buchudinhas, tentantes, mães que estão angustiadas com o bebê já com cólica, tá? Observem isso e tentem ao máximo manter a calma para não apavorar, porque é apavorar mesmo. Tira tudo e você não consegue enxergar que você tirou tudo e não tá resolvendo. Aí, magicamente, lá para os 3 meses e meio, o negócio começa a amenizar e some, né? É Que aí, verdade. coincidentemente, é o período em que o intestino começa a se acomodar melhor, começa a ter mais uma flora mais bem estabelecida, e aí a cólica passa, né? E aí comprova realmente que o principal de tudo realmente é a imaturidade, não tem nenhum ponto X causador, não. Justamente, né? É Tem uma, isso. tem uma pergunta aqui em cima. Hum, A Thalita perguntou. Primeiro bebê, a PLV, né? hum. Algum cuidado para o segundo bebê? Sim, muitos cuidados. O cuidado durante a gestação de uma alimentação variada, saudável, cuidar do sistema imunológico da mãe, cuidar do intestino da mãe é importante para prevenção a alergias de forma geral, certo? Prevenção a Só, alergias. só para quem não sabe, também tem pessoas que não sabem que é a sigla Sim, PLV, a PLV. que é a alergia à proteína do leite da vaca, né? Isso. Alergia à proteína do leite de vaca, que é uma das alergias mais comuns e muito, muito, muito frequentes. Chega muito. Eu tenho um curso de introdução alimentar com Gleice, que é nutricionista também, e a gente recebe muito paciente com suspeita, com suspeita, com suspeita,
né? E a gente já tem alguns indícios, né, de onde essas coisas estão aumentando tanto, mas é importante que a mãe tenha uma alimentação variada, equilibrada, que cuide do seu intestino, gente. Intestino é vida pra gente, estando ou não grávida. E assim, ele potencializa ou não processos inflamatórios no corpo da grávida. O fato de você ter uma flora equilibrada, de você fazer uso de probióticos corretos quando tiver necessidade, durante a gestação, cuidar realmente com alimentos adequadamente, né, do seu intestino, isso também ajuda a fortalecer a formação do sistema imunológico dessa criança, né? A gravidez é um evento imunológico impressionante, porque você imagina que tem um corpo diferente do seu, né, que não é o seu e que naturalmente o seu corpo rejeitaria aquilo. Em algumas situações isso acontece, mas existe todo um mecanismo protetor no corpo para que você não ataque aquele organismo, mas ele é um evento imunológico. A mulher fica mais susceptível também, o sistema imunológico dela baixa um pouquinho para não atacar aquilo que está se formando no corpo dela. Então é bem complexo. Então vamos lá. Cuidar da alimentação geral, cuidar da saúde intestinal, tá? E aí, com o nascimento do bebê, uma coisa importante, flora também vaginal saudável, os probióticos também ajudam nisso. Então, flora vaginal saudável, se o parto for um parto natural, esse bebê já passa tendo contato com bactérias boas que vão ajudar a povoar esse intestino. Após o nascimento, lembrar sempre que esse intestino nasce permeável. O que é isso? Aberto. Ele não consegue efetivamente evitar que partículas maiores de proteína passem nele. E essa passagem é que pode causar, né, uma sensibilidade a essa proteína e causar alergia. Então, qual é a primeira vacina natural para proteger a mucosa intestinal? É o colostro. E aí, amamentar, de preferência já na primeira hora, conseguir fazer a hora de ouro, ficar lá com o bebê e fazer com que ele tenha contato com esse colostro. O colostro vai ser essa primeira, digamos, esse primeiro tapete que vai passar em cima da mucosa intestinal e vai ajudar a fechar um pouquinho essa mucosa, para que as coisas, ela não fique tão permeável, já que ainda não tem micro-organismo suficiente ali, essa mucosa não está 100% ok. Então, o colostro é essencial para isso. Então, aleitar, o aleitamento materno é fator de proteção para a PLV, para alergias alimentares de forma geral, tá? Então, se a gente tem histórico na família, é mais importante ter cuidado com esses detalhes. Outra coisa, tentar ao máximo, e aí vem a nossa briga diária, tenho certeza que a Thaisa também passa por isso, não expor a criança precocemente à fórmula. A fórmula, ela é uma proteína em diversos tamanhos, depende da fórmula que você escolher para ofertar para bebê que estiver disponível lá, né? Esta exposição precoce, isso já estudo, já aí, diferentemente da cólica, estudos robustos já ligam a exposição precoce do bebê à fórmula infantil a maior probabilidade desse bebê ser alérgico no futuro e a proteína do leite, porque é a primeira coisa que vai entrar em contato ali com aquela mucosa. Então, no lugar do bebê receber esta proteção do colostro, formar esse tapetinho cheio de imunoglobulina, porque a quantidade de fatores de proteção, de fator de crescimento para crescer célula na mucosa intestinal. Então, fator de crescimento e essas proteínas, as imunoglobulinas que existem no colostro, é impressionante, né? É uma quantidade absurda. A primeira vacina mesmo, É a né? primeira vacina. E isso faz todo sentido se a gente pensar. É um ser que nasce incompleto, que precisa terminar a sua formação extraútero e precisa que alguma coisa proteja a via mais exposta dele. Porque a nossa via mais exposta é o TGI, né? O trato gastrointestinal, da boca ao ânus é um tubo. E ele é um tubo aberto, então ele fica exposto. Então,
Se eu não boto esse tapetinho do colostro, do leite materno, e eu coloco diretamente uma fórmula no intestino permeável, a possibilidade de alguma partícula de proteína passar, e aí futuramente esse bebê não tolerar bem o leite integral é maior. Então, é um fator também de proteção. Então, mães que já têm filhos, que querem, amamentem e façam esse esforço de não permitir. Essa semana mesmo, uma paciente minha que eu acompanhei o bucho, né? A gravidez inteira. Manda uma mensagem para mim, Adriana, a neném vai chegar amanhã e como é que... E a gente não tinha feito a última consulta, que aí nessa última consulta eu faço a lavagem cerebral, né? Oriento tudo bem direitinho. Olha, na maternidade, quando você chegar lá, na sala de parto, você vai chamar a pediatra, você vai ter uma conversa com a pediatra do seu filho. Fazer o seu pedido. Exatamente. Então, a gente não teve essa oportunidade. E eu, desesperada, lá no WhatsApp, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vai ser assim, assim. É assim que acontece, não tenha medo. Porque, minha gente, realmente é uma coisa. Você entra com tudo na sua cabeça na sala de parto, você entra com tudo aqui, não. Vai ser tudo assim. O menino nasce, parece que você desmonta. E qualquer coisa que chegarem para você para dizer, lhe desorienta e você fica com muito medo, porque parece que os hormônios já começam a cair imediatamente, né? O negócio faz assim, bum, né? Tirou a placenta, o mundo já gira, então é diferente. Então a gente tem que estar reforçando mesmo para gestantes o tempo todo isso. E aí ela me faz a pergunta assim: ah, mas eles não vão dar sem eu saber, não, né? Aí a pessoa fala o quê nessa hora, né? Porque a gente sabe que algumas vezes você já chega com a notícia. Ah, tá demorando tanto no berçário, o que que tá acontecendo? O bebê tá com fome? Não, não se preocupa não, a gente já deu um leitinho para ele. Como assim a gente já deu um leitinho para ele? E isso não é exceção, infelizmente, né? Então é muito triste quando depois que eu terminei de conversar com ela, eu disse, minha gente, eu tô aqui o tempo todo orientando ela a como fugir do sistema. E que não deveria ser essa a nossa orientação, porque a gente sabe que lá está cheio de profissional de saúde, né? Por isso o tema da campanha desse ano é tão importante, fortalecer e começar de dentro, e começar da gente, né? Dos profissionais de saúde. Então, eu reparei, assim, quando eu terminei a conversa, eu disse, poxa vida, que triste, né? Que no lugar de eu estar aqui só, né, falando, olha, vá a fundo, me mande a foto e vai dar tudo certo. Fica. E a mãe era diabética. Teve DG, teve diabetes gestacional. Eu digo, ó, você já vai chegar dizendo assim, ó, eu sei que eu sou diabética, que a probabilidade do bebê ter uma hipoglicemia é maior, mas eu quero prevenir essa hipoglicemia no peito, eu não quero prevenir hipoglicemia de outra forma, entendeu? Então, paralésticas, minha gente, e essa questão de já chegar dizendo, ó, não quero, tá? Se for dar qualquer coisa pro meu filho, eu quero saber o que vai ser antes, porque eu quero decidir, eu quero participar dessa decisão. É importante, principalmente se tiver um histórico de alérgicos na família, né? E aí, seguir o aleitamento o máximo de tempo possível, fazer introdução alimentar na época correta, introduzir precocemente alimentos antes desse intestino estar completamente pronto, aumenta a probabilidade de alergias. Muito medo de colocar as coisas tarde demais aumenta a probabilidade de alergia. Existe uma coisa chamada janela imunológica, que é ali entre 6 meses, 6, 9 meses, 6 meses e um ano. Tem artigos que falam dos 6 aos 9, tem artigos que falam dos 6 a 1 ano, que é o momento da introdução dos alimentos, e aí todos os alimentos. É um momento imunológico da vida do bebê em que ele aceita melhor a presença dessas proteínas, ele tolera melhor. Então, a gente precisa aproveitar esse momento de uma introdução alimentar bem feita, bem orientada, com alimentação variada, para também trabalhar a prevenção nessas crianças, né? E esse cuidado todo vai ajudar a reduzir o risco, né? A gente sabe que tem um componente genético também, mas que o ambiente molda, né? E eu que trabalho com a gestante, essa questão da modulação mesmo do bebê, né? Com os nutrientes, a gente sabe que genética não é destino. Então, se a gente tomar as medidas corretas, a gente consegue prevenir sim. E não se, acho que não significa também, né, que, como ela perguntou, teve um bebê HPLV, o outro vai ter. Não, não é regra. A gente vai tomar os cuidados para evitar realmente, né, essa probabilidade, porque a gente sabe que tem uma forcinha maior.
mas que não vai ser regra, viu? Tô sem óculos para não ficar esse negócio no meu olho, mas é Thalita, né? É. Viu, Thalita? Quem tiver, vai mandando, gente. Aí eu tenho umas buchudinhas que eu já vi que entraram aí na live. Vão tirando as dúvidas. Aproveitem a Adriana aqui com a gente. Vou fazer outra pergunta. Sim, Tá. voltando, é só colocando uma observação, essa questão do colostro. Eu que pego, né, diariamente pacientes na maternidade ainda. E assim, a gente sabe que o filho, a mãe de primeira viagem, o primeiro filho, muda muitas coisas. A gente fica lá meio perdida, né? Só que, como você falou, a gente precisa ter um pouquinho realmente assim, de paciência. A gente fica. Eu percebo muito nas minhas pacientes, né? Aquele desespero de não acreditar, porque, né, nem tanto no colostro, porque a gente trabalha muito isso também na consultoria antes, mas sim de ter aquela consciência de aquela quantidade de colostro que sai que vai nutrir, né? Que é o que ele precisa. Eu sempre trabalho o tamanho do estômago na consultoria, na maternidade. Gente, olha, no primeiro Isso é dia, muito importante. né? Ele só precisa de 3 a 5 ml. Então, assim, elas acham muitas vezes até a rede de apoio, na verdade, também que está por lá, fica com aquela insegurança de que não está sendo suficiente. Então, como você falou, a gente fica tão susceptível que aí, Muito. junto com o sistema que bate lá na porta, muitas vezes eu tô lá, né, meu capotezinho, fazendo as coisas, elas batem na porta já com aquele velho cooler pequenininho de complemento. Foi uma das coisas que eu disse para minha paciente, olha, vão bater de 3 em 3 horas, viu? Aí você só diz, não, obrigada, educadamente dispensa. Isso, pois é. Então, assim, acaba que você vê que uma mãe frágil, que tem muitas que ficam lá espremendo, eu já falei muitas vezes, gente, não precisa estar fazendo expressão lá para ver pingar, que o colostro muitas vezes, isso não é a regra para dizer se você tem. Todas nós vamos ter. Agora, óbvio que tem pessoas que, né, apresentam uma facilidade maior da saída do colostro. Mas só que a insegurança é tão grande que acaba com o sistema favorecendo essa aceitação É, de a receber. Paula até perguntou aqui, ó, o que fazer quando o colostro não desce assim que o bebê nasce? O bebê tem que ir pro peito, gente. O que vai estimular essa descida é o bebê no peito. E às vezes nessa sugada que você não acha que não saiu nada, sai 3 ml, que é nada pra gente, mas para a criança já vai ser muito, muito importante, né? E aí é estimular, é beber no peito o tempo todo, Tudo. né? Por O isso a tempo todo. liderança, né? Porque chorou. Às vezes eu já chego em pacientes que não foram minhas de consultoria na gestação. Então, que eu falo muito da questão dos utensílios, né? Evitar os utensílios, os bicos. Uhum. Às vezes na própria maternidade já quer colocar, às vezes nem aceita o bebê. Tá tão, né, lá que já quer colocar uma chupeta. Então, assim, aí se questiona muitas vezes, mas Thais, eu não tenho leite, eu não tenho colostro, eu tô aqui, boto, fica. Mas só que é aquela coisa, a gente quando introduz outras coisas nesse meio, já vai ficar difícil aquele bebê que poderia estar indo mais vezes ao peito, né? Tá Isso. deixando justamente aquele colostro, porque já o colostro ele vai dar, vai pular para a transição, né? Do leite que vai entrar na pojadura, às vezes sai da maternidade, né? E já chega em casa já entra na pojadura. Então, às vezes tem aquelas mães que têm mais consciência do colostro, já ficam desesperadas quando tem um filho prematuro, que fica, ai, Thaisa, mas ele não vai pegar o meu colostro. Bom. Fica naquela agonia de eu ir lá para ajudar a ordenhar, para a gente, cada gotinha, né, que salva. Tem aquelas mães que compreendem a importância do colostro, tem aquelas outras que têm o colostro, mas que acaba cedendo um Se pouco, o né? colostro, ele já é espetacular, maravilhoso, perfeito, de mãe de bebê a termo, o colostro da mãe de prematuro, minha gente, é uma coisa assim, sem palavras. Porque quem não sabe, né, o colostro da mãe de bebê prematuro, ele é mais rico, né, Adriana? E parece que o corpo entende que, tipo, o bebê tá nascendo prematuramente, então ele tá imaturo em muitas outras coisas, principalmente como intestino, e precisa mais ainda que ele seja mais rico, digamos assim. Então, se você pegar uma amostra, né, de um colostro de uma mãe de prematuro para um colostro de uma mãe de bebê a Gente, termo, a composição, gente, não é igual. Então, não é assim, de a jeito cada nenhum. vez mais que a gente. Por isso que nossa cara já é colostro, né? Porque a gente briga por colostro e a gente fica naquela tentativa de
tentar, não conseguiu, vamos tentar ordenhar, né, aquela mama, mas, ai, só pinga. Gente, baixa isso aqui, a gente vai tentar que receba, né? O que importa é que ele receba. Não tá no peito, vão no copinho, mas que seja do próprio leite, né? Seja ordenhado da sua própria mama. Isso, é muito importante. E assim, eu sempre falo, tem alguém ao seu lado que tenha essa força para ajudar, entendeu? Escolha alguém da rede de apoio, é a sua irmã que está ali super, não, eu vou estar do seu lado em relação a isso, porque realmente a mãe ela fica fragilizada. Eu tenho pacientes, gestantes, né? Gestantes que já tiveram bebê, obstetras. E aí eu fui fazer a visita de puerpério, que aí na visita de puerpério eu vou, vejo como é que tá. E aí quando eu vejo, não, olha, consultora de aleitamento, tem que chegar aqui para te ajudar, ou tá indo tudo bem, para dar aquela força, dar aquela tranquilidade. E você chega, aí ela olhou para mim e fez, Adriana, eu sei de tudo, mas eu vou lhe fazer essa pergunta. Eu acho que não está sendo suficiente. Entendeu? É muita. Não adianta, né? Sabe de tudo. A gente deixa de ser nutricionista, enfermeira, médica, a gente vira mãe naquele momento. E uma mãe recente fica muitíssimo insegura, né? Então eu sempre falo: procure, tem alguém, se você já tiver a oportunidade de ter uma consultoria de aleitamento. Eu, 10 anos, já indo numa maternidade, dando curso de aleitamento materno, porque a gente capacitava todo mundo que entrava no hospital, e eu ia lá na horazinha da nutrição falar, dizer, ó, minha gente, tá aqui a composição do leite materno, tem isso, tá aqui, por isso que é diferente do leite de vaca, por isso, por isso. Fazia tudo, fazendo lavagem cerebral em mãe, mas quando o Matheus nasceu, tava lá minha consultorinha na maternidade, entendeu? Porque eu digo, não, eu preciso, porque nessa hora eu não vou ser na nutricionista dos 10 anos de experiência em aleitamento materno, não. Eu vou ser a mãe de Matheus. Então eu quero que alguém esteja aqui comigo para dizer, realmente, Adriana, tá aqui, tá bom, tá beleza, a pega tá ok. Alguém que confirme aquilo que eu aprendi a vida toda, mas que a fragilidade do momento deixa a pessoa. Então, se você tiver como, ou se tiver alguém que você sabe que está nessa luta com você, imbuída essa luta com você, tem essa pessoa perto nas primeiras horas, porque isso ajuda bastante. É verdade que as pessoas entendem muito como eu, que, né, sou consultora, interpretam muito que a consultoria só é depois que o bicho pegou fogo, né? Depois que o mamilo, o fio. E não é o que a gente quer. Por mais que a gente trabalhe, por exemplo, trabalhe com a laser terapia, mas eu sempre falo, gente, eu tenho a laser terapia como adjuvante ali, mas não é o que a gente quer chegar, a gente não quer usar ali, não. A gente Se precisa. desde o começo a orientação vai ser correta, for correta, nem essa lesão pode chegar nem acontecer, né? Porque você já tem ali. Então, assim, eu acho que a melhor hora é assim, na maternidade, o menino chegou a consultora junto, entendeu? Para colocar o menino no peito. Justamente. Porque por mais que existe, né, profissionais dentro da maternidade que trabalham no berçário, mas não é a mesma coisa, assim. Eu sinto muito do que as minhas pacientes falam, né? Elas têm muita dificuldade, às vezes, do profissional ter um pouquinho de paciência, mesmo sendo, né, voltado para isso aí. Então, e a gente que já chega ali pronta e a fazer de tudo para aquela mãe é diferente. Então, assim, se todo mundo conhece a importância da consultoria, estaria ali, como você falou, do lado, né? E eu digo mais, desde a gestação, porque quando a gente faz na gestação, a gente prepara para tudo que possa vir acontecer. Tem mãe que ainda vai muito romantizada, achando que eu vou parir, li muito. Eu pego muito paciente assim. Não, mas olha, eu fiz tudo online, eu li muito. A importância da. Mas na hora a gente tipo, precisa realmente ter alguém, ter mãos e ter aquele apoio psicológico. Porque acho que antes de a gente ser enfermeira nutricionista, a gente sempre tem que ter aquele apoio psicológico pela justamente fragilidade, sensibilidade daquela mãe. Porque senão ela se rende a qualquer coisa mesmo, como você falou. Se rende mesmo. E assim, não tem como culpar essa mãe, não, porque realmente é um turbilhão de coisas ali. Então é por isso que eu digo, tenha uma pessoa perto, tenha um apoio de fato nesse sentido, para colocar a sua cabeça no lugar, para te ajudar a dizer, tenha calma, né? As coisas vão dar certo, é assim mesmo, porque realmente fragiliza e realmente cede.
Então, e acontece, gente, acontece, né? É uma mudança muito gigantesca na vida da gente, de toda mulher. Então, é importante ter essa força para ajudar a prevenir certas coisas, né? Com certeza. Paula, ela fez uma pergunta assim, por que algumas mulheres o colostro já sai antes do nascimento do bebê, né? Do baby. É uma questão bem individual, essa E aí, né? é hormonal, é de anatomia também, né? Isso. Para o colostro, a gente precisa que esteja circulando para haver a ejeção, na verdade, né? Desse leite, que às vezes você pensa que não tem, tá lá guardadinho. Quando o bebê começa a sugar ocitocina, que o trabalho de parto faz, tem essa diferença também, se E você chegou a entrar em trabalho de parto, se o parto foi normal, se foi uma cesárea eletiva sem trabalho de parto, se foi uma cesárea que você chegou a entrar em trabalho de parto, porque essa situação, ela facilita o corpo da mulher se encher de ocitocina, né? E aí a resposta de cada corpo ao hormônio também é diferente. Né? Tem mulheres que com uma quantidade menor, ainda que começa a circular durante a gestação, ali pertinho de parir, né? No terceiro trimestre, ali naquelas 2 semanas antes, ou esse no terceiro trimestre de forma geral, quando começa a circular, ou o corpo estimula por outras coisas, porque não é só o parto que estimula a ejeção de ocitocina, por outras coisas a ocitocina, o corpo já responde, já começa a sair. Esse hormônio ele já circula no nosso corpo, ele não é criado, né? Só no momento do parto e do aleitamento. Mas ele circula em quantidade bem menor, né? Porque, inclusive, é ele também que estimula o trabalho de parto. Se eu tiver grande quantidade de ocitocina circulando, eu não consigo sustentar a gestação. Mas, algumas mulheres respondem mais, outras mulheres respondem um pouco mais lentamente. Precisa que realmente tenha aquela enxurrada de ocitocina no corpo para poder realmente dar o start ali, ligar o botão para o negócio começar a sair. E a sucção é o que a sucção do bebê é o que mais vai estimular, né? É o que mais vai fazer com que esse leite venha mesmo, esse colostro venha. É a sucção, porque ele estimula a liberação. Essa sucção estimula a liberação de ocitocina no corpo. Verdade. Trocando um pouquinho de experiência, né, para a pergunta de Paula, meu primeiro filho, eu tive, né, essa saída de colostro muito antecipadamente, né? Acho que por volta do sétimo mês já começou a. Não era uma coisa sempre, era só uma manchinha na camisola todas as noites. Engraçado que era sempre noturno. E Que a nessa. gente sabe que tem um sentido, né? É, Depois lá, quando a gente vai ver o ciclo de prolactina, de hormônios, a formação, a quantidade de leite noturno, né, que forma é maior. justamente. E aí, na gestação agora atual, né, eu comecei no quinto mês. Então, a gente nem sempre pode achar isso bom e nem achar que isso é o parâmetro para, né, Vai ter ser um a sucesso absoluto. Você é uma vaca leiteira. pelo contrário, né? Eu tive que, já trocando a experiência, eu tive que, tanto na primeira como na segunda, ficar usando o Tragestan, porque se começa a ter saída desse colostro, eu tenho uma situação de contrações e eu posso me arriscar a ter um parto prematuro. Então, nem é tão legal achar que a felicidade Achar que eu tô, que, tá tudo né? certo e maravilhoso, né? Justamente. Mas o que vocês precisam colocar na cabeça, né? As gestantes estão aí, as tentantes. E aqui, a primeira hora que a gente trabalha muito, né, Adriana? A primeira hora de parir, a gente sabe que isso também é muito cultural, da gente tá lá, como você falou, tá lá parada fazendo tudo, e é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente não lembra. Mas para o esposo, né? Isso é um pedido que a gente faz muitas vezes, porque como a gente sabe que o sistema também defalha algumas coisas, de pedir para chegar e dizer, eu quero, assim que eu parir, eu quero que o meu bebê venha, né? Óbvio que vai ser avaliado pela pediatria e tudo, mas eu quero que meu filho venha na primeira hora para o meu peito. Eu lembro que minha mãe contou, ela disse, ai, como as coisas mudam, né? Quando eu nasci, é, eu nasci acho que 9 e pouca da manhã, aqui em Natal e tudo, e minha mãe só veio me pegar nos braços, ficar no quarto comigo, era acho que mais de 24 horas. Eu disse, como assim? Como é que você fica um dia, né, inteiro, seu filho não dorme nem com você? E aleitamento cruzado. Minha mãe disse que eu mamei no peito da vizinha de quarto de maternidade. Pois é. Então, E era uma assim, coisa assim, né? hoje
Hoje a gente tem outra orientação. Hoje E, as gente, orientações a gente tem que pedir, né? Assim, a gente tem que reforçar, na verdade. Sempre trabalhar isso, porque faz toda a diferença ter essa questão da primeira amamentação ainda, né, na sala de parto, para poder justamente favorecer a descida do colostro, tudo direitinho. e uma coisa, assim, informe a equipe que está lhe acompanhando. Informe o seu obstetra. Na grande maioria das vezes, é o obstetra mesmo, porque a gente vai ter contato com o anestesista. Se for um obstetra que já tem, meu parto é com um anestesista tal, na grande maioria das vezes, com um pediatra tal, na grande maioria das vezes. Mas, normalmente, acontece com os profissionais do plantão, né? O seu obstetra com o pediatra do plantão, com o anestesista do plantão. Isso. Mas fale com o seu obstetra. Peça para ele ser uma pessoa também para te ajudar nisso, né? Porque a equipe que nos acompanha, ela deve, né, zelar também pelo aquilo que eu decidi para o meu parto. Para o que eu planejei, né? Para o meu planejamento, porque não é só parto normal que pode ter planejamento, não. Você pode ter, a gente chama, né, uma cesárea, mas que você consiga fazer a sua primeira ordem da aleitamento, que o bebê venha rapidíssimo para perto de você, para você conseguir começar já a oferecer mais volume, mais contato, na verdade, nesse momento, né? Não é volume, mas mais contato e mais estimulação, né? Deixe também o seu... Informação, gente, ela é poder mesmo. Então, por isso que essa orientação desde antes do parto, de fazer um pré-natal bem feito, de procurar especialistas que saibam um pouco, de forma um pouco mais aprofundada sobre aquilo ali, para te orientar, para você chegar e você conseguir falar, olha, eu quero um clampeamento tardio de cordão, porque eu sei que vai prevenir anemia no meu bebê, eu quero... E você discutir isso com a equipe que vai fazer o seu parto, seja um acompanhamento, um parto natural ou uma cesariana, né? Porque você vai ficar muito mais satisfeita, muito mais feliz, muito mais tranquila, né? Em relação ao que vai estar acontecendo naquele momento. É verdade. Joana A colocou. Paula tá arrasando nas perguntas, viu? Paula, adoramos a sua participação. Tem a de Joalana, ela botou assim: meu primogênito nasceu com 37 semanas e foi difícil sair o colostro. Já o segundo nasceu com 39 semanas e 3 dias e amamentei facilmente. Isso Gente, cada gestação é uma, tá? Não tem regra, não. Cada filha é uma, cada gestação é uma. Eu tenho só um filho, mas eu engravidei junto com uma amiga minha e assim, ela era assustada porque tudo que ela nunca tinha sentido no parto, durante a gestação do primeiro bebê, ela estava sentindo, então ficava ansiosa e ela dizia isso, ela, gente, engravidei achando que eu estava experiente e tô sabendo de nada. Então, cada situação parto cesáreo não significa que você não vai conseguir ter um parto natural, o inverso também, não amamentar não conseguir amamentar não significa que o outro você também não vai conseguir. Cada experiência de gestação vai ser uma experiência. Não existe regra, não é... eu já peguei puérpera que... olha, já vou logo dizendo que na minha casa, na minha família, da minha mãe, as minhas filhas, ninguém amamentou. Aí já chega assim, não vou conseguir. Chega, né, tensa, angustiada, achando que ela vai ser, deseja muito e não vai ser. Então, assim, tire isso da cabeça de vocês, né? Aí Paula perguntou, em relação às rachaduras no peito, todos têm ou só algumas mulheres? Não era para ninguém ter, né? Se todo mundo fizesse assim, vou fazer uma consultoria antes do parto, a gente dá todas aquelas dicas, né, de pega de posição. Mas, gente, isso é muito... isso não é uma regra, pelo contrário. Tem bebês, as rachaduras não só são questões de apega. Tem bebês que nascem, né, com freno lingual, né, curto, e aí a pega não vai ser, a abertura não vai ser como deveria. Então, isso é algo particular, né, Adriana? A gente não tem como dizer que a mulher E vai... uma coisa muito importante também, na maternidade ainda, já digo, lembre ao pediatra, veja a linguinha do bebê. Isso. Veja a linguinha do bebê, porque se o pediatra já havia acontecer N vezes, o pediatra identificar na sala de parto, já faz o picotezinho lá, o cortezinho na sala de parto, o bebê ainda tá meio que anestesiado, já é uma coisa que se faz ambulatorialmente, né? Mas num pós-parto é melhor ainda para essa criança, porque ela já vai para o peito depois com esse problema resolvido. E atrapalha de verdade, você sabe mais do que eu, né, Thaís? Atrapalha de verdade. A gente pega a O mãe, aleitamento, a pega, tudo. a gente pega a mãe que, tipo assim, a posição tá correta, a pega tá correta, e quando você vai ver,
ou é uma disfunção oral, né? Ou é um freno lingual curto. Então, Esse, gente, é o teste da linguinha, viu? Que chama. Então, doutora, teste da linguinha. Já é super simples. É só olhar se tá a linguinha tá o presa, né? freno tá mais presinho, né? Ela tá mais à frente do que deveria. E só faz um cortezinho e tá resolvida a vida do aleitamento materno, muitas vezes. É. Porque já aconteceu de eu ficar sabendo depois. Ai, não deu certo. Aí depois descobri que o menino tinha a língua presa. Ah, né? Era Tá. isso. Paula também perguntou se existe algo, Adriana, para estimular o colostro. Água, água e o bebê sugando. Quando for a hora de amamentar, principalmente se sua avó já foi mais antiga, porque aqui em casa era assim, eu tinha que comer suco de uva com canjica toda tarde. Porque suco de uva estimulava leite materno e canjica também, e mil receitas milagrosas para o leite jorrar, para aumentar a produção. E existem duas coisas que comprovadamente aumentam produção: hidratação e sucção. É o que vai fazer o leite vir. É a fórmula mágica, é a varinha de condão, tá? Não tem como é cana de Caldo de cana. caldo de cana, não tem nada. Isso aumenta a sede. Geralmente você vê coisa doce. Tem que comer doce para dar sede, para beber água, para ter leite. Não é porque o doce é que vai fazer o leite descer, não. Eu sempre falo para as minhas grávidas aumentarem a ingestão hídrica desde a gestação. Se você não tem o hábito de beber muita água, ou bebe muito pouco e tal, e aí você quer muito amamentar, e vocês, Adriana, eu quero lutar por isso, acomode-se a um volume maior de hidratação desde a sua gestação, porque quando chega lá não fica tão incômodo. Porque, eu tô passando de enjoada, porque meu estômago é cheio d'água e tal. Óbvio, se você o bebê nascer, você se apavora que tem que beber água para vir leite. Aí você começa a beber de uma vez, vira a garrafa na boca porque precisa de muita água, vai incomodar, não, né? O corpo vai ter que se adaptar. Se você já vier conduzindo isso desde a gestação, você já vai entrar nesse momento com isso tranquilo, sabendo que você está batendo a cotinha lá, que você tem uma hidratação boa. Então, assim, tranquilidade, hidratação e sucção, os três é o tripé da quantidade, digamos assim. Alimentos não têm essa função, eles vão ter outra função importante no leite materno, que é qualificar, que é melhorar. O que eu acho que a gente tem que deixar bem claro, minha gente, é que para o leite materno deixar de ser, na verdade, não existe essa situação em que o leite materno não é a melhor opção. Salvo algumas situações de saúde que existem, a gente sabe que contraindicam o aleitamento, mas são pouquíssimas, assim, né? A gente conta nos dedos as situações em que o aleitamento não é o mais indicado. Mas, assim, a desnutrição materna extrema, mesmo assim, a gente tem o leite materno como um alimento nutritivo e melhor para aquela criança, né? Então, o leite materno é como se ele tivesse uma fórmula básica ali, que ele não deixasse de perder essa sustentação para a nutrição daquela criança. Óbvio que se a mãe tiver numa situação dessas, vai ser diferente. É lógico que o corpo sente, né? Ele não pode fazer milagre, ele não pode tirar do corpo da mãe o que não existe, né? Não. Mas ele continua sendo um alimento forte e ideal, né? Então, o que a gente vai fazer com o leite é qualificar. Por exemplo, a gente começa a formar a bainha de mielina no terceiro trimestre, neurodesenvolvimento do bebê. Então, eu sei que esses revestimentos dos neurônios, eles são à base de gordura. Qual é a gordura que está circulando no corpo dessa mãe? Vai ser a gordura que vai ser utilizada para a formação do leite materno. Infelizmente, não tem como fazer milagre. Por isso que cuidar da alimentação da mãe é tão importante. Se eu tenho uma gordura mais saudável, se eu tenho um HDL mais alto lá no meu perfil lipídico, se eu não tenho tanto HDL circulante, se meu triglicerídeo é no lugar, se o meu colesterol geral é no lugar, eu tenho gordura mais saudável para oferecer
Isso começa a ser passado para o bebê no terceiro trimestre e continua durante o aleitamento materno. A mesma coisa com a vitamina D. Eu sempre falo isso em relação à vitamina D e ferro, em relação à gestação e aleitamento materno. Por que que hoje a gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria com protocolo de suplementação de vitamina D e ferro para criança? O ferro você começa a tomar aos 3 meses até os 2 anos, né? Vitamina D você começa a tomar desde o nascimento. Por quê? Porque nós temos uma mudança alimentar que vem ao longo dos séculos que retirou os alimentos fontes desses nutrientes da mãe. Então, por isso que é tão comum a gente suplementar vitamina D. As pessoas dizem, Adriana, mas toda gestante toma vitamina D. Toda gestante está com a vitamina D baixa, porque está faltando fonte na alimentação. E a gente sabe o quanto ela é importante. Então, ferro, ômega 3 e vitamina D, para mim, é básico para a gestante. Né? A gente tem que ver como é que isso está. Então, se eu tenho uma mãe que come pouco de vitamina D, que está com vitamina D baixa, que ela é super usada para 500 mil coisas durante a gestação, a vitamina D, que ela tem passagem livre na placenta, minha gente. Não tem essa história da placenta, porque a placenta é tão perfeita que ela regula a quantidade, viu? Você vai passar tanto, peraí, não passe mais não, porque eu não estou precisando não. Quando eu precisar, eu venho aqui e pego de novo. Vitamina D, ó, circula livremente para dentro da placenta, porque ela é muito importante para a formação do feto, em N situações. Então, se eu tenho uma mãe que come pouco, se eu já restringo esse feto do ambiente, né, ideal da nutrição, se a placenta vai fazer o que pode ali, vai direcionar para o que é mais importante e tal. Quando esse bebê nasce, como é que eu vou ter um leite materno rico? Aí, como é que eu vou, né, dar a quantidade ideal? É quando o bebê tem que suplementar, porque vai fazer hipovitaminose, vai fazer anemia, entendeu? Então, a gente tem que nutrir bem a mãe, sabendo que do que o corpo da mãe tá cheio, a gente vai poder turbinar o que já é ouro líquido. Então, eu vou poder dar gordura melhor, eu vou poder dar vitamina D. Já tem estudos robustos falando que mãe suplementada e com alimentação orientada de vitamina D durante a gestação, o bebê não precisou fazer suplementação, porque ela estava recebendo e comendo durante o aleitamento materno, tá, minha gente? O estoque da gestação não fica até o final, não fica ali para sempre, não. Então, tem que manter uma alimentação adequada durante o aleitamento materno, e é bom até a gente falar um pouquinho sobre isso, com esses alimentos ricos desses nutrientes, porque aí eu vou garantir que o bebê tenha, né? Porque eu vou conseguir aumentar, porque não vai ser aquela dose basal, não, eu vou conseguir botar lá em cima o negócio, tá? Então, a alimentação materna interfere, sim, na potência desse leite. Eu posso dar o que já é maravilhoso, eu vou conseguir turbinar mais ainda. Tá. Eu vou aumentar isso aí. Isso em relação a ferro, isso em relação à vitamina D, isso em relação ao tipo de gordura. O leite materno, minha gente, ele é o único leite que não briga com ferro. Olha o tamanho dessa perfeição, porque tem a lactoferrina lá que ajuda nessa absorção. Tirando o leite materno, qualquer leite vai impedir que você absorva o ferro, menos o leite materno, né? Então as pessoas ficam, mas eu posso amamentar e dar o ferro, o suplemento, né? Começa com 3 meses junto? Pode, porque o leite materno vai ajudar a aumentar a absorção do ferro da suplementação, né? Então não tem nenhum problema em relação a isso. Em relação um pouquinho sobre essa questão dos nutrientes para a mãe que está amamentando, muitas pessoas me perguntam, Adriana, eu posso emagrecer amamentando? Pode emagrecer amamentando. Inclusive, a amamentação é um dos fatores que mais contribui para o retorno da mãe ao peso do início da gestação. É um dos fatores que mais contribui. Isso não significa que... Ou mais. Ou mais. Ou além, né? Exatamente. Ou você perder muito mais do que você ganhou. Eu olho para minhas fotos assim, que mulher é essa aqui? Imagina, você está alimentando um ser humano. A velocidade com que um bebê cresce num ano. Imagina como foi que seu bebê nasceu hoje. Veja uma foto dele daqui. A velocidade de crescimento é gigante. E nesses 6 meses que o bebê ganha 1 quilo por mês, e você é a responsável por esse grande peso. Então, assim, suga, literalmente, tá? Isso não significa que você está prejudicando seu aleitamento materno, não. Muitas vezes a gente come mais, porque o adicional de calorias
né, calorias, mas aí não vão ser calorias vazias, vão ser calorias nutritivas, né? Não vai ser só as 500 calorias do milkshake que você vai colocar mais, vão ser 500 calorias bacanas. Mas esse adicional, o adicional do aleitamento materno é maior que o adicional do terceiro trimestre da gestação, de tanto que consome. Então, a mãe que está amamentando é a desculpa perfeita para comer e emagrecer comendo, né? Que é uma coisa que normalmente você só vive nessa situação da sua vida, você não vive em outra. Emagrecer comendo. Então, não precisa se preocupar se você está reduzindo o peso. Óbvio que é importante você ter acompanhamento, mas é natural que isso aconteça. Se você estiver mantendo uma alimentação variada, o segredo é sempre variar, é sair da monotonia. Isso para todo mundo, para evitar recusa alimentar na criança, para manter, saber que você varia aquilo. Tá, eu como fruta todos os dias, mas eu vario as minhas frutas todos os dias, as minhas saladas, elas são variadas, eu vario os meus tipos de leguminosas, por exemplo, eu como feijão preto, mas eu como branco, mas eu como verde, mas eu como grão de bico, de vez em quando eu como lentilha. E essa variedade é que vai fazer com que você atinja o objetivo de segurar o seu aleitamento, né? Conseguir amamentar o seu filho pelo tempo que ele quiser, vocês quiserem e a família decidir que isso vai acontecer, e emagrecer, tá? Então as pessoas, será que é possível? Será que não vai prejudicar? Às vezes as pessoas vêm com muito medo de prejudicar o aleitamento porque estão perdendo peso. E aí isso acontece, né? Isso é natural. Justamente. Há uma coisa aqui sobre a água, né? Você falando sobre a água é muito importante, porque muitas pacientes minhas, a primeira coisa que a gente tem, uma das coisas que a gente tem na nossa ficha clínica, né? É justamente a ingesta de água, quantos copos mais ou menos no dia, essas coisas assim. E aí eu vejo muita reclamação dos maridos. Não, ela não tá, entrega mesmo, né? Não tá bebendo, porque a gente tá tão preocupado em fazer as coisas ali com o bebê e tudo que a gente esquece, né? Esquece garrafa aqui do lado. Água. Então, assim, deixar a garrafinha do lado lá o tempo todo, porque senão a gente falha e a gente perde, como, né, como você falou, a gente perde muita caloria e a gente tá ali amamentando uma criança, né, que tira de nós muitas coisas, mas a gente precisa também estar se hidratando, né? Quando eu chego na consulta puerperal, que às vezes eu sempre vou, a gestante chegou há pouco tempo da maternidade, tá no quarto, a gestante não, a puérpera, né? No caso, tá no quarto, já chego olhando, eu já tô vendo uma coisa errada. Que a garrafa d'água, o copo não tá aqui perto. Esse cuidado é importante, muitíssimo importante. Gente, olha, 3 litros de água, no mínimo, tá certo? Pronto. Tem uma perguntinha aqui ainda. Paula perguntou: quando o bico do peito é plano com a areola e o bico só aparece com estímulo, existe algo para melhorar o bico? Ou isso aí a consultora de aleitamento materno vai tomar a frente. Paula, isso não é um parâmetro, né? Tem muita gente que eu brigo muito, na verdade, arengo, porque existe ainda a questão como é que eu posso falar, do mercado, né? Da propaganda, sobre a questão do bico de silicone. Então, às vezes até eu fico um pouquinho chateada em algumas maternidades aqui, que eu chego e a mãe, ela tem um mamilo plano e alguém mesmo, né, na maternidade diz, não, você só vai conseguir amamentar se você comprar um bico de silicone. E não sabe o quanto isso atrapalha, né? Que, na verdade, o seu bebê, ele vai se adaptar. Se ele não conhecer nada, porque se ele conhecer o bico de silicone, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer confusão de bico, vai rejeitar. Cada vez que for para sua mama, ele vai fazer uma briga ali, porque ele não está encontrando aquilo que formadinho como foi quando, ou a mamadeira, ou seja, outros utensílios. Então, o que é que acontece? Eu falo muito que na época das cavernas lá, né, que não existia nada disso, as mulheres não significavam que não conseguiam amamentar. O que precisa muitas vezes é existir a gente faz uma preguinha, né? Tipo assim, a gente ensina a mãe com a mão fazer, que eu tô sem a minha mama aqui, fazer aquela preguinha para que facilitar um pouco na hora da pega. É um bebê que às vezes vai ter um pouquinho mais de dificuldade nas primeiras vezes, mas quando ele aprende, se ele não conhece nada, quando ele aprende, eu tenho mães, muitas, que estão aí amamentando até hoje. Tem uma que começou a doar, inclusive, e o bico dela, um era plano e outro era invertido. Então, obviamente que ela sustentou com firmeza. Ela foi uma que disse para mim, Thaisa,
Eu já na maternidade, alguém chegou pra mim lá e fez assim, não, você tem que comprar um bico de silicone, você não vai conseguir amamentar. Tenho, Gente, isso é horrível, gente. Isso é horrível. tenho outra mãe que já passou por mim, no final do ano passado, que ela usou o bico de silicone e feriu já na maternidade, entendeu? E já veio para casa com os dois mamilos feridos, porque ela pegava lá, fazia força. Então, sem contar que eu falo muito que além da questão do poder ferir e fazer confusão de bico no bebê, o principal é a extração de leite. Porque quando eu tenho um bico de silicone que está ali, a extração é diferente do tecido mamário, que tem que estar um pouco mole, que a gente, né, que trabalha pela questão de fazer isso. Ah, tá muito dura a mama, a gente fazer um pouquinho de ordenha, para deixar aquela mama um pouco mais flácida, para ficar fácil a pega do bebê lá e fazer a sucção. Quando eu tenho um bico de silicone, eu vou sugar, eu digo muito que vou sugar só a beirada. Vai sugar só que tá ali. Então, ele não extrai aquela quantidade de leite suficiente. E aquele bebê que vai a cada 1 hora tá chorando para ir pro peito, que não vai saciado. Então, a gente acha que não, é uma coisa que vai para facilitar. A gente não se engane com o mercado, porque não é. Eu pego isso diariamente. E uma Então, coisa que é importante dizer também, gente, amamentar não é fácil, não. Assim, não é, tá? eu sempre falo, o primeiro mês, aquilo que vocês veem lindo, aquelas fotos maravilhosas, vai acontecer. Mas Vai. primeiro passar É. pelo primeiro mês que é Pela uma montanha-russa, pelo desespero, pelas lágrimas, pela vontade de desistir, isso acontece, né? Não não, é fácil. e Mas assim, com Paula, não ajuda, por isso que a gente precisa. fala tanto em ajuda, né? Por isso que a gente fala tanto em rede de apoio, tanto na importância da consultoria, do acompanhamento, porque é isso que ajuda a sustentar. Essa questão de melhorar o bico também, hoje em dia a gente não trabalha mais com esse negócio de estar esfregando toalha, trabalha. O que a gente pode fazer? Às vezes, isso só dá certo fazer se tiver um acompanhamento profissional do lado, se não está ferido, se não está, né, com alguma lesão. Às vezes o uso da bomba só um minutinho ali para fazer, tentar fazer. Tem mães que ficam ele é plano, mas quando a gente vê que tem os planos que enganam, né? Quando o bebê começa a ficar, Ele ele faz, forma, ele forma. ele forma, aí depois que acaba a amamentação, ele vai se retrai novamente cada vez que mama. Então, às vezes pode fazer um pequeno estímulo, que isso aí vai ser muito relativo, como eu falei, tem que ser com a profissional do lado, porque às vezes a bomba ela vai ferir o mamilo se você não souber usar. E somente mães que não têm o mamilo plano, né? Ou não tem o mamilo protuso. Então, assim, isso também, isso não é, que eu falo muito, isso não é um indicativo de que não vai amamentar porque tem um mamilo plano, não. Tem uma certa dificuldade, mas atravessa como outras dificuldades que existem em outras mães com mamilos normais. Mas que dá certo a amamentação e flui normal. A Amanda Almeida aqui falando que saiu desesperada atrás de um bico de silicone para o sobrinho, porque o hospital pediu, né? E eles ficaram com medo da criança ficar com fome. É isso que a gente tá falando, de ter uma pessoa forte mesmo para segurar essas ondas, gente. Porque assim, eu conversei com uma paciente de puerpério também, num atendimento de puerpério, que ela estava muitíssimo, muitíssimo insegura também sobre a quantidade, também se dava conta, porque queria estar o tempo todo. Então, você tem que explicar sobre a digestibilidade do leite materno, Isso. explicar por que às vezes passa tantos dias sem fazer cocô e a pessoa fica apavorada. E por que às vezes chora de 1 hora, de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, porque não está sustentando, gente está sustentando demais, está entrando 100%, que não está fazendo nem resíduo, que o menino está passando 10 dias sem fazer cocô. É altamente digestivo, né? Altamente digestivo. Altamente. Diferente E aí da fórmula. E ela foi uma paciente que teve um acompanhamento muito bom durante todo o pré-natal dela. Muito bom. Sabe aquela pessoa que quis mesmo a equipe muito profissional? Mas Sim. uma palavra, e na hora que ela chegou nesse ponto, na hora da conversa, ela desabou no choro. A criança nasceu, o bebezinho dela, teve um desconforto respiratório, precisou passar, acho que passou 24, 48 horas, não sei bem o tempo, na UTI neonatal, para adaptar ao mundo, né? E sair. Ela estava indo para a UTI amamentar. E numa dessas, a criança ficou agitada, ficou chorando e partiu de um funcionário da UTI dizer: nossa, seu leite não está dando conta. Isso, tipo, desfez o preparo de 9 meses. Ela desestabilizou de um
forma que ela, quando ela chegou nessa parte da consulta comigo, ela começou a chorar em casa e ainda insegura, entendeu? E ela achava que o bebê estava recebendo leite de banco, mas o bebê estava recebendo fórmula na UTI, porque faltou, entendeu? Uma informação falta, você está confuso ali. Então, assim, quando eu cheguei para atendê-la, tudo bem com o aleitamento, tudo bem com o bebê, mas o bebê chora, gente. Ele vai ter os momentos dele, de fim de tarde e de tudo. Não é só fome, tem o desconforto, tem a fralda molhada, tem um pouquinho mais de frio, um pouquinho mais de calor. Imagina que esse bebê tá lidando com todas as novidades da vida. Deve ser altamente estressante ser um recém-nascido, eu acho. Ainda bem que a gente esquece. Porque eu acho que seria trauma. Porque imagina, você tava lá no quentinho, no bem bom, alguém lhe retira de lá e você começa a sentir variação de temperatura. Sensações que você não tinha no seu corpo, que é a própria fome. Tudo que lhe toca é diferente, cada textura é diferente para você. Deve ser. Então, assim, tem bebês que lidam com isso mais plenos, tem bebês que vão chorar, né? E aí acaba que isso desestabilizou, gente. Eu fiquei tão impressionada com isso. Ela começou a chorar na consulta. E aí foi o quê? Reconstruir a confiança dela. E que, graças a Deus, deu certo. E ela ainda tá aleitando, e o bebê tá perto de fazer 6 meses, e ela tá com a amamentação dela super plena. Mas o início foi desesperador, porque ela tava chorando por causa disso. Desta palavra. Talvez a pessoa lá de dentro da UTI tenha dito, no sentido de dizer que ele é esfomeado. Mas, gente, a gente tem que ter muito cuidado nessas horas. Porque a mãe tá frágil, cheia de hormônio bagunçado, com uma criança que ela achava que ia estar linda, maravilhosa, que precisou ficar 48 horas na UTI. Isso é desesperador para uma mãe. Com certeza. Não está preparada para sair desse plano dela. E não desestabiliza só a mãe. Tá aí a Amanda falando que saiu correndo, todo mundo ficou com medo do bebê. Porque na hora que chega uma pessoa, que é um profissional de saúde, e diz: seu bebê está com fome. Pronto. Né? Então, essa questão de fortalecer essa fala, eu fiquei desesperada. Na outra live que eu acompanhei da Derma, com a... Como é que é o nome da sua sócia? O nome da... Naira. Naira. Sinaira. Sinaira, né? Sinaira, pronto. E ela falando sobre ser desesperada. Eu só não pedi para participar porque eu já estava de pijama nessa hora. Mas falando justamente sobre isso, né? Sobre esse fortalecimento que tem que vir da gente, porque senão vai comprar o bico de silicone, vai comprar uma madeira, vai comprar a fórmula correndo, vai perder a fé e desacreditar da potencialidade do alimento mais perfeito, porque o que a gente repete, tudo aqui é a coisa mais perfeita do mundo. E em 5 minutos esse perde, né? Essa fé vai ao chão, assim. Então a gente tem que ter muito cuidado. E as mães não têm culpa disso não, tá, gente? As mães não têm culpa. Não se culpem nem se julguem, né? Não. Amanda até colocou, e consegue amamentar com o bico invertido, porque tentamos de tudo, inclusive coisas dolorosas, como a seringa. Lá no interior não tem consulta de amamentação, então tivemos que tentar nos mesmos. Amanda, é algo muito particular, mas que consegue sim, né? Eu já tive pacientes, mais de um inclusive, porém é aquela coisa, com a ajuda de um profissional. Porque assim, o profissional especializado mesmo nessa área de consultoria, pronto, eu mesmo não fiz só um curso, né? Eu fiz curso no AIS, fiz um curso com a pediatra de São Paulo. Então, assim, cada curso ele complementa o outro. Então, já teve coisas que eu não vi no AIS, que eu vi nessa outra pediatra, até a mudança até de uma pega que as outras minhas primeiras pacientes não pegaram e que eu faço hoje com outras e que tem muito mais sucesso na pega, né? Então, assim, isso é muito relativo, porque a gente não pode botar na cabeça que mamilo invertido, mamilo plano não se amamenta. Mas precisa, sim, daquela profissional, uma boa profissional. Treinada, capacitada. Treinada e capacitada, né? Infelizmente, como ela falou que lá não existia, complica um pouco, né? Essa questão desse acompanhamento. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tá pertinho já, né, gente? Porque já são mais de 10 horas. E só para finalizar, algumas perguntas já tinham, né? Que você já respondeu, que era a questão do café. Que tinham perguntado para mim, posso tomar café amamentando? Mas você respondeu inicialmente. Se você já vem tomando durante a gestação, se tomou já amamentando.
porque a gente pode ter um limite de cafeína pequenininho que pode na gestação. Se tomou amamentando e nada aconteceu, pode continuar tomando, tá? A gente fala assim porque às vezes a pessoa quer porque quer sair do consultório com alguma coisa que ela não pode comer. A gente tira o café e o chocolate porque a gente já tem ali alguma evidência de que pode influenciar. Mas de resto, não, tá, gente? E nem deixar de tomar leite, nem deixar de comer crustáceo, não precisa, tá? A gente, ai, você tá comendo camarão amamentando, coma seu camarãozinho, tá certo? Agora é aquilo, se você vir muita ligação de qualquer tipo de alimento, pode ser uma maçã, Adriana, quando com maçã, a cólica fica insuportável, aí você retira a maçã. Mas de regra, não tem, tá? Esses alimentos não. Uma outra pergunta que tinha surgido antes na semana era sobre a questão de se pode tomar alguma quantidade de alguma taça de vinho e quanto tempo depois pode dar de mamar, ou se é proibido. Eu não costumo orientar nada de bebida alcoólica durante a gestação, nem orientar, né? Porque nem orienta a bebida alcoólica, estimular, né? Nenhuma dose. Eu sei que existe uma contagem de horas aí, que eu não quis nem saber dela, de como é quantas horas são, não, sabe? Mas eu sei, já chegaram, Diana, mas se você tomar uma taça de vinho e esperar não sei quantas horas, realmente, né? É aquela coisa, mama é fábrica, não é estoque. Então, você não realmente você vai ter um período que aquilo já saiu da sua circulação, o álcool ele vai ter sido metabolizado, não vai estar mais presente. Mas eu sempre digo, por via das dúvidas, eu não gosto de arriscar. Álcool e gestação, para mim, são coisas que não combinam. E a amamentação também não. Então, não oriento nenhum tempo, nenhuma taça, nenhuma dose, nada. Com certeza. E outras também já foram respondidas durante a live, que era se existia algum alimento, né, que aumentasse a produção de leite, você respondeu. Água, gente. E sobre se precisa fazer alguma dieta específica para quando está amamentando, né? Que também a gente já conversou sobre isso. Alimentação nutritiva, variada, dá mais fome, sim. E essa fome não significa que você não vai emagrecer. Se você comer certo, você vai voltar ao seu peso, vai amamentar maravilhosamente bem, um bebê super nutrido, super saudável. Outra coisa que é importante falar, tem suplementações que são interessantes manter, a suplementação de ômega 3, a suplementação de vitamina D, o ferro, que a mãe está se recuperando também do parto, né? E que geralmente perde sangue. E tem toda... Dá uma queda muito grande, né? Isso. Gente, proteínas. Ovo é uma proteína maravilhosa. Frango, carne, comam proteínas magras, que isso auxilia muito também, aumenta a quantidade das proteínas presentes no leite materno, a variedade, a quantidade mesmo daquelas frações proteicas menores, como as imunoglobulinas. Então, a gente tendo substrato, o leite vai ficar muito, muito, muito mais enriquecido. Verdade. E assim, não pensar que só deve fazer essa alimentação saudável quando está amamentando, né? Não, de jeito nenhum. Começar desde a gestação. Lembre-se que daqui a pouco vem a introdução alimentar e o bebê aprende com o exemplo, neurônios espelho. Ele olha você comendo lá. Não adianta você estar comendo uma batata frita e o menino vai ter porque tem que comer uma maçã e você comendo a batata frita. Não adianta. É verdade. O esposo começou a comer brócolis depois do primeiro, né? Que acho que não sabe nunca nem. E agora, às vezes, eu fazia. Engraçado que a gente prepara só para criança, parece que não é para fazer parte do prato. Isso. E aí virou depois uma briga, né? Porque ele chegava assim e dizia, não tem brócolis para mim, não vai sobrar. E a gente vai mudando um pouco, né? E na introdução alimentar, a gente faz ela super variada e às vezes a gente percebe que a alimentação da família não varia tanto. A gente sempre diz, gente, aproveita, comprou a abobrinha para o bebê. Vamos fazer aqui? Peraí, deixa eu pegar aqui na internet uma receita com essa abobrinha, porque a abobrinha é a coisa mais versátil, a gente faz tudo com abobrinha, fica gostoso. E experimenta, traz isso para perto na introdução alimentar, porque aí melhora o hábito de todo mundo, garante nutriente legal para todo mundo. E é melhor assim, né? Gente, mais alguma pergunta que a gente já vai encerrar, né? Vamos encerrar. E amanhã tem plantão, tem que dormir. Se eu tiver perguntas que queiram, a gente pode responder depois, né? Colocar lá no direct, né? Depois a gente posso passar para a Adriana. E aí, lembrei que devia ter perguntado isso. Manda lá no direct que eu mando para a Adriana e a gente vai estar respondendo isso para vocês. Isso. E aí, desde já agradeço, né, Adriana? Muito obrigada. Eu que agradeço, Thaís. Participação, né?
maravilhosa, assim, é sempre muitas dúvidas, né, para quem tá nesse mundo aí da amamentação. É muito comum escutar essas coisas, né, de que pode, que não pode, mas o principal, como você falou, né, a questão da alimentação saudável. Agradeço a participação de todos, certo? A live vai ficar gravada, alguém perguntou lá em cima, lembrei agora que saiu e voltou, vai ficar gravada assim. E somente agradecer e vamos à luta, né, Adriana? Continuar a luta. Continuar sempre, sem fraquejar. Beijo a todos, né? Beijo, Muito gente. obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada, viu? Qualquer coisa, procurem a Adriana, né? As Não buchudinhas. procurem nada. Eu hoje, depois, né, vivo dizendo, tá? Tem até um tinha aí, não sei se ela ainda tá, uma buchudinha aí, colega minha que tá com diabetes gestacional, me levar, marca a Adriana lá, pai. Especialista em gestante, então Eu nada tô mais. focada. Minhas buchudas agora eu tô focada. Eu só estudo isso, só vejo isso na minha frente. Então, qualquer coisa é só segue lá a Adriana no Instagram dela, né? Que ela posta muitas coisas legais, né? Informações ótimas e precisando, né, do auxílio dela na gestação. E depois também, né, Adriana? Depois também. Introdução alimentar é outra paixão da minha vida. Pois um cheiro em todo, gente. Muito Beijo, obrigada. gente. Um Boa prazer. noite, boa Tchau, noite. tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.